Desta vez, as sondagens não se enganaram. Apontaram a alta probabilidade de haver uma segunda volta entre Seguro e Ventura e ela aí está. Mais difícil de antecipar foi a dimensão da vitória do ex-líder do PS na primeira volta e a dimensão da derrocada do candidato da AD. Coutrinho terá ficado muito satisfeito por ser o primeiro dos derrotados, pela simples razão de que triplicou a votação da IEL nas legislativas de há 8 meses. E isso confirma o estatuto de príncipe dos liberais, que se agigantam quando é ele o candidato e mingam quando é outro qualquer. Como o tolinho no meio da ponte, ficou uma parte da direita portuguesa, incapaz de saber se esta segunda volta é entre direita e esquerda ou entre quem defende a democracia e quem a quer perverter. Terá sido o mesmo dilema que levou há uns tempos alguns democratas portugueses a ficarem indecisos entre Donald Trump e Kamala Harris. Hoje alinham com o coro europeu contra o bullying do presidente dos Estados Unidos, que conseguiu transformar os seus principais aliados em principais adversários. A Groenlândia, pois claro, que deixou de sonhar com a independência que um dia podia chegar, mas também a Ucrânia, que impede os europeus de passar das palavras aos atos. A bazuca comercial, pacote de sanções anti-coerção, é uma espécie de bomba nuclear que foi preparada para ser lançada contra a China, em caso de necessidade, mas que é agora falada para responder às ameaças da Casa Branca. Está com o Bloco Central, eu sou o Paulo Baldaia na moderação de uma conversa que se faz entre o Pedro Marcos Lopes e o Pedro Cisa Vieira, com sonoplastia de Gustavo Carvalho. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast. Viva Pedro Cisa Vieira, viva Pedro Marcos Lopes. Marcos Lopes, no último episódio não querias acreditar que Montenegro pudesse afirmar uma equidistância numa segunda volta das presidenciais entre Seguro e Ventura. Lá está. Pergunto se o primeiro-ministro e líder da AD está com esta neutralidade a dar crescimento, hipótese de crescimento ao Chega. Completa. O André Ventura teve a vitória mais extraordinária da sua carreira política, apesar de ter perdido 150 mil votos em relação às legislativas. E eu faço essa comparação sem qualquer tipo de problema, porque o que esteve em causa nas legislativas foi André Ventura e o que esteve em causa também nas presidenciais foi André Ventura. Isto na perspectiva dos votantes do Chega. E eu digo que esta vitória foi esmagadora pelo seguinte, não só pelo resultado, pelo facto de ir à segunda volta e poder reivindicar ser ele a alternativa à social-democracia, ao espaço do Partido Socialista e do PSD. É, sobretudo, a vitória tremenda de António José Seguro é, sobretudo, depois do discurso de Luís Montenegro. E porquê? Porque Montenegro conseguiu... Tu disseste Seguro agora, mas querias dizer André Ventura. Desculpa, André Ventura. André Ventura, a vitória terrível, a incrível vitória de André Ventura é o discurso de Luís Montenegro. É o discurso de Luís Montenegro. E porquê? Porque Montenegro, de uma vez por todas, normalizou André Ventura. Luís Montenegro normalizou o discurso racista. Luís Montenegro normalizou o discurso contra direitos fundamentais, contra a Constituição. Enfim, normalizou o discurso não democrático, na minha opinião. E fez isto dizendo, dizendo que não via diferença, era-lhe indiferente a vitória de António José Seguro ou de André Ventura. E, em segundo lugar, com aquela frase absolutamente monstruosa, e eu não tenho medo nenhum de o dizer, aquela frase monstruosa, onde diz que de um lado está André Ventura e do outro lado está António José Seguro. Diz a direita e a esquerda e ele está ao centro. Está da direita e a esquerda. Bom, isso é monstruoso,
porque isso é uma alteração completa daquilo que nós achávamos por evidente, que já esteve em causa durante muito tempo, há algum tempo em Portugal, que é, o PSD sempre foi um partido muito mais próximo do PS e o PS do PSD do que os partidos que estavam à sua direita. O PS não tinha nada a ver e construiu-se em parte contra o Partido Comunista Português. Por exemplo, o Partido Social Democrata não tem nada, rigorosamente no seu ADN, nada a ver com o Chega. E o que fez, neste momento, Montenegro, foi pô-lo num sítio absolutamente legítimo e que sem qualquer tipo de pejo. Isto é grave, e eu falarei isso na segunda parte. Isto é muito grave, não só pela questão da liderança da direita, que se tem dito, eu acho muito mal, como para o PSD. Isto é verdadeiramente nuclear no PSD. E só adiantando o que vou dizer, espanta-me, ainda me espanta hoje, enfim, de facto, já não me devia espantar com uma série de coisas, espanta-me que não haja no PSD um movimento que peça um congresso ou umas eleições antecipadas, porque hoje se fez. O que se fez naquela quem noite... podia pedir, já lá vamos. Porque o que se fez naquela noite foi mudar o PSD mesmo, do campo. São os passistas e Passos Coelho. Pensam o mesmo que Montenegro nesta matéria. Cisa Vieira, Luís Montenegro, que no Parlamento procura sempre passar a ideia de que negocia ora com os dois ao mesmo tempo, para ver quem está mais disponível, não tinha outra saída do ponto de vista partidário? Quer dizer, tenho. Vamos lá ver. Eu tento meter-me na cabeça de Montenegro e tento perceber porque é que ele optou por aquela postura, que obviamente já estava preparado. Ele fala muito cedo, quase ao princípio da noite eleitoral. Quis matar o assunto. Sim, e, portanto, já trazia aquilo preparado. E trazia aquilo preparado, não é? E, portanto, eu acho que o que ele de alguma maneira sente é que não tem capacidade de condicionar, de como não é o líder do partido que possa dizer nesta circunstância vamos fazer A ou vamos fazer B, porque o que quer que ele dissesse seria contestado dentro do partido e ele não quer manifestar isso. Portanto, esta é a primeira nota que se tem. É um partido que está dilacerado e relativamente ao qual o líder não tem capacidade nesta primeira volta mostrou isso. encaminhar o partido num sentido... Quem não lidera o maior partido da direita, lidera a direita? Esta é uma. Por outro lado, há ali também alguma dose de calculismo. Eu não tenho dúvida que Luís Montenegro não conviverá bem com um presidente como António José Seguro, deve estar intimamente a torcer pela sua vitória, Claro. E se calhar está a fazer paralelos com o caso, por exemplo, de Cavaco Silva, que era primeiro-ministro e que viu eleito o Mário Soares, que não tinha apoiado. Está a pensar, se calhar, como o primeiro-ministro Sócrates, que viu eleito o presidente Cavaco Silva. Está a pensar como o primeiro-ministro António Costa, que viu eleito o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, e isso não causou grandes estragos. O líder do espaço da governação, o primeiro-ministro, o líder do partido que estava no poder, viu o candidato que eventualmente seria apoiado por outro campo político ser eleito, e isso não lhe trouxe prejuízo de maior. Já, e, portanto, a questão não é com o Presidente da República que vai ser eleito, sendo António José Seguro, é com o líder da oposição que se vai reforçar. Pois, eu acho que aqui o tema que os paralelos que eventualmente Luís Montenegro e a sua equipa possam estar a fazer com estes casos anteriores, que é, não há grande prejuízo para o partido do governo quando vê eleito um Presidente da República com o qual possa conviver bem, é que os paralelos acabam aqui. Ou seja, há duas diferenças relativamente aos casos de António Costa, Marcelo Rebelo de Sousa e de Sócrates e Cavaco. Porquê? Porque eles foram eleitos à primeira volta. Ou seja, o partido... Quer dizer, se neste momento as eleições tivessem acabado, se António José Seguro tivesse sido eleito à primeira volta, tudo tranquilo e não havia... A questão estava encerrada. O povo português tinha escolhido um candidato. Pronto, estava decidida e encerrada a questão. Mas a questão aqui é que nós temos uma segunda volta. A segunda volta vai continuar e, ao contrário do que aconteceu
em 1986, em que houve uma segunda volta, onde foi eleito, depois de Cavaco Silva se ter empenhado na eleição de Freitas do Amaral. Vocês recordem-se que ele foi essa a bandeira no chega Congresso? ao Congresso dizendo: nós não vamos apoiar o Mário Soares, nós vamos apoiar o Freitas do Amaral. E com isso ganha o partido e vai para eleições, põe todas as fichas na eleição de Freitas do Amaral e vem eleito na segunda volta, ao fim de... Mas há uma coisa que é diferente. É que claramente Cavaco Silva era o líder do Bloco da Direita. E Freitas do Amaral não lhe ia fazer frente. Pelo contrário, o que aqui vamos ter é uma segunda volta que vai ser disputada por alguém que quer o lugar de Montenegro. Contra Montenegro. Que está a dizer: eu sou o líder da direita. Que está a dizer que esta segunda volta eleitoral é a direita contra a esquerda e que ele, André Ventura, é o líder da direita, do espaço da direita. E toda a gente que não é socialista tem que votar nele. Ou seja, ao contrário de Freitas do Amaral em 1986, o candidato presidencial é alguém que está a querer disputar o lugar de quem está no poder. Era como se Freitas do Amaral estivesse a ir a eleições a dizer ao povo português: votem em mim, eu sou o líder da direita. E o primeiro-ministro Cavaco Silva tem que ficar lá no seu canto, porque agora é a minha vez. E é isto que está a ser alimentado. E, portanto, quando Montenegro pode eventualmente dizer assim: eu não tomo posição, mas há uma coisa que ele tem que dizer. E tem que dizer clara e expressamente. Tem que dizer assim: esta não é uma disputa entre esquerda e direita, porque o André Ventura não é o líder da direita. Ele disse o contrário, não? Eu é que sou o líder da direita. Mas ele não disse isso. Pois não. Mas ele colocou-se ao centro, não é? Deixando a direita para o Ventura. Ao calar-se perante a afirmação de André Ventura: eu sou o líder da direita, ele está a permitir que ele se arvore essa posição sem contestação e está a facilitar uma coisa que é perigosíssima, que é permitir que eleitores da AD se habituem, percam a virgindade a votar André Ventura. É que já aconteceu, mas repara, se olharmos para os números, a verdade é que André Ventura é altamente eficaz a fixar o seu eleitorado, mas não parece ter conquistado nesta primeira volta muitos eleitores AD. Segundo os estudos de sondagem mas eleitorais, baixou a taxa de rejeição, ou seja, há menos rejeição. Há menos rejeição, portanto, o que é grave. Os eleitores da AD que se habituem numa segunda volta a votar Ventura vão ficar mais... E o Ventura que se apresenta como líder da direita vão ser, se calhar, pessoas que saem do bloco da AD. Deixa-me começar para aqui, eu só queria abrir um parênteses para sairmos logo daqui. Só a propósito, e voltamos aqui à questão da direita, só a ouvir-vos aos dois. Marcos Mendes, que tinha recebido por antecipação o apoio do PS para uma segunda volta, em que não estivesse seguro, também estava obrigado a mais ou não? Só para fechar. Luís Marcos Mendes? Estava com certeza. Mas Luís Marcos Mendes sofreu de vários, cometeu erros gravíssimos e sofreu também de erros externos. O pior erro, há 2 momentos em que Marcos Mendes se vai completamente abaixo e quando se perde o ânimo numa candidatura, numa campanha, como tu sabes, isso bem melhor do que eu que acompanhaste muitas já não dá a volta. E foi não ter uma resposta preparada. A não ser que te chames Mário Soares e estivesse em 86, que foi-se abaixo. Mas nunca se foi abaixo. Teve ali a altura. Sim, mas depressões, mas isso todos têm, todos temos. Não, o momento de Marcos, 2 momentos que marcam Marcos Mendes é o momento em que ele não tem resposta e não conseguiu ir contra a narrativa do facilitador e tudo mais, e não conseguiu responder ao seu passado recente. E o segundo é quando foi abaixo depois da primeira sondagem, que até nem lhe era muito desfavorável. Bom, mas eu não pergunto isso, eu pergunto é se ele não estava obrigado a tomar partido entre Paulo, Ventura e verdadeiramente, eu vou-te dizer uma coisa. De Coutinho Figueiredo. Vou dizer uma coisa. Para mim, digo isto do fundo do coração, é incompreensível para mim. Porque Marcos Mendes é um homem decente. Marcos Mendes é um social-democrata. Marcos Mendes sabe o que está em causa nestas eleições. Portanto, eu estou, como diria Coutinho Figueiredo, passou-lhe qualquer coisa pela cabeça, não é? Porque isto é incompreensível. O Marcos Mendes morre politicamente da pior maneira possível.
da pior maneira possível, ao não saber escolher no momento chave entre os valores democráticos e aqueles que de facto não são. Mas deixa-me só... É só fechar este parênteses com o Cida Vieira e não, por Marcos Mendes eu depois começo... Devia ou não ter... Eu não percebo. Se consigo tentar perceber dentro da cabeça de Montenegro porque é que ele toma a posição que toma relativamente a Marcos Mendes, não consigo perceber. Não tenho dúvidas que Marcos Mendes votará em António José Seguro, não tenho dúvidas que nunca votará em André Ventura numa circunstância destas, mas não percebo como é que ele não toma uma posição, como não percebo relativamente a Henrique Gouveia Melo, que não tenha imediatamente declarado o que fazia, e percebo, infelizmente percebo bem demais, porque é que Coutinho de Figueiredo não declara o apoio, porque na verdade ele já tinha dito durante a campanha, e não foi um lapso, que não saberia bem em quem votar. Mentiu-nos 2 vezes, mentiu deliberadamente 2 vezes. Mas eu depois queria voltar à análise dos resultados. Eu queria só, há aqui um ponto, se me permites, Paulo, que tem a ver com aquilo que o Pedro Cisa Vieira disse em relação à questão da liderança da direita. Quem ofereceu de mão beijada a liderança da direita a André Ventura foi Montenegro com aquele discurso. Porque se havia altura em que Luís Montenegro se poderia afirmar como líder da direita, era dizendo, por paradoxal que isto pareça, nós, os de centro-direita, vamos apoiar um candidato da democracia e do nosso setor, que é António José Seguro. E ele aí afirmava-se como líder do centro-direita. Mas podia ter um problema interno no partido? Não. Aquilo que tu estavas a dizer no início deste programa, que podia haver um congresso, não haveria nessa circunstância? Falávamos de Mário Soares há pouco. Os 3 nos lembramos, e as pessoas que nos ouvem também se devem recordar, da velha história da adesão de Portugal à CEE. Quando o Dr. Mário Soares perguntou a todos os membros do seu, do seu conselho, se era aquele o momento certo ou não, todos disseram que não, e ele disse, bom, pois vocês disseram todos que não, mas eu digo que sim, e vamos aderir, e vamos fazer o pedido de adesão. Portanto, um líder só é líder quando toma as rédeas do poder. Quando Maria vai com as outras, não é líder de coisa nenhuma. A questão é, lidera o PSD ou se há várias direitas, também há vários PSD? Não, a questão que ele levantou, ele foi taticamente, ele olhou para aquilo, também essa parte da tática interna, olhou para aquilo e quem é que tem mais força? São os meus opositores que acham que eu devo apoiar António José Seguro ou são os meus colegas de partido ou dentro ou fora do partido que acham que eu devo apoiar Ventura e de facto dizer que não se apoia ninguém? A neutralidade aqui é colaboracionismo. Isso lavar as mãos, isso é evidente. Portanto, quem é que tem mais força? São os passistas ou são os outros? E ele percebeu que eram os passistas. E, portanto, não teve a coragem, não teve a capacidade de liderar que lhe impunha que ele assim tomasse uma atitude pelo campo democrático. E foi isso que aconteceu. E deixa-me dizer-te uma coisa, Paulo. Eu ouço falar muito em tática. A tática na política não vale nada se não houver um conjunto de convicções. Não vale nada. Quer dizer, os líderes táticos acabam todos por morrer às mãos da tática. Porque a tática não é nada. A tática sem uma estratégia, sem um conjunto, repito, de valores, não vale rigorosamente nada. O que Montenegro fez não foi só oferecer a liderança da direita, mas foi suicidar-se politicamente dentro de um espaço político. Porque há aqui um problema que ele também provavelmente não pensou. O que é que acontece se André Ventura tem mais de 32%? O que me parece que vai acontecer. Sabe? Bom, é de longe não, é a pessoa da ala direita que Luís Montenegro lhe ofereceu que mais votação teve nos últimos tempos. Já lá vamos a essa parte, andamos aqui a saltar de um lado para o outro, vamos olhar ainda para os resultados. Exato, sim, mas isto está assim. Olhar para os resultados, para além desta vitória de Seguro, que é verdadeiramente surpreendente pela dimensão. O que é que a ti, Pedro Cisa Vieira, mais saltou destes resultados? Vou falar sobre isso, mas só um tema da votação de André Ventura na segunda volta.
do ponto de vista, eu estou a tentar outra vez meter-me na cabeça de Montenegro, o interesse estratégico de Montenegro não é nem sequer é do PSD, é de Montenegro como líder do PSD. É obviamente que Ventura não tenha um grande resultado. Porque se tiver os 32, 33, 35% que vai ter, é um tema, ele vai fazer o seu número, vai dizer, mas fica ali limitado. Agora, se chega aos 40, 45%, aí Montenegro tem um grande problema. Ou seja, se começa claramente a haver uma grande mudança de eleitorado que se põe atrás de André Ventura, numas eleições com estas características, em que, de facto, quer dizer, alguém que que inicia a campanha eleitoral de uma forma tão agressiva, que tão declaradamente diz que quer romper com o sistema, que quer disputar a liderança da direita, se ele chega a números desta ordem, coisa que não é impossível, coisa que não é nada impossível, então Luís Montenegro vai ter um grande problema, e não é a longo prazo, é um prazo mais curto. O João Pedro Henriques fez umas contas muito simples, que é dividir o eleitorado de Coutrinho, de Marques Mendes e do Almirante, metade para cada lado, que é o que por média poderia acontecer, e André Ventura chega aos 42% ou 43%. E vais ter uma coisa que é assim, é muito possível que da outra metade há muita gente que se vai abster. Sim. Há muitos eleitores do espaço do centro-direita que estão exatamente na mesma situação em que eu, por exemplo, estaria se tivesse que votar numa segunda volta entre Coutinho de Figueiredo e Ventura. Eu iria votar no Coutinho de Figueiredo, mas sentia-me muito desconfortável. Como há muitos eleitores de direita que não querem ver André Ventura presidente, mas que têm imensa dificuldade em votar em alguém que, apesar de tudo, foi líder do Partido Socialista. E, portanto, pode haver muita abstenção nesta... Ou seja, pode baixar... Eu acho que o André Ventura mobiliza o eleitorado. Ou seja, o André Ventura leva as pessoas às urnas, seja porque querem votar nele, seja porque querem votar contra ele. Mas há este risco, quer dizer, é preciso um grande salto e Montenegro não está a facilitar nada a vida destes eleitores. Então vamos para aí. Antes disso, agora já que tocaste nesse tema, queria perceber pelos dois o que é que pode acontecer de facto a Luís Montenegro, ou seja, ao governo. Porque se André Ventura chega aos 40%, vai usar isso para fazer uma oposição bastante mais agressiva, que pode passar por... o Montenegro deixar de poder contar com o Chega para fazer algo que esteja fora da agenda do Chega, não é? Quer dizer, agora consegue aprovar a coisa. Vamos lá ver, a agenda do Chega não existe. O Chega é um partido oportunista. Tem uma série de bandeiras, mas pode mudar rapidamente de bandeira, como se viu na reforma da lei laboral. Tanto estava a condenar a greve e ao lado de mudanças legislativas, como quando de repente viu a sondagem a dizer que a maior parte dos portugueses estava contra aquilo, como virou imediatamente a coisa. Portanto, a única agenda do Chega na relação com o governo, se o Ventura ser reforçado, é como é que eu vou usar esta minha força eleitoral para causar o máximo de dano em cada momento ao governo e para aumentar a minha vantagem. Isto pode levá-lo a votar numas circunstâncias a favor e noutras a dizer contra e ser completamente imprevisível. Portanto, do ponto de vista do interesse estratégico do governo, as coisas acontecem assim. Ou isto corre bem, e André Ventura chega aos 30%, 32%, 33%, isto passou à frente. E o André Ventura não consegue reforçar significativamente o seu eleitorado. Ou então André Ventura cresce muito e, de facto, a desestabilização permanente vai ser o panorama dos próximos tempos. Portanto, eu acho que, para mim, o interesse estratégico de Luís Montenegro e do governo está muito claro. Espero que eles também percebam isso. Pedro Marcos Lopes, de que forma é que o crescimento de André Ventura nesta segunda volta, que vai acontecer, vamos depois ver qual é a dimensão desse crescimento, vai dificultar a vida ao Governo e ao Primeiro-Ministro? O crescimento do André Ventura já foi, repito, uma das coisas que disse no princípio, já foi feito, porque agora é pior, porque não é só a questão dos pacotes legislativos que o Montenegro se veja obrigado a negociar com o Chega,
por causa da força dele. É o facto de tu, quando legitimas desta maneira o que foi feito por Montenegro, estás a dar um peso às propostas legislativas e outras que não tinham, que não existia. Tu estás a conferir legitimidade a alguém que não tinha essa... Não é bem legitimidade, é a dignidade das propostas foi dada agora por Montenegro. Quer dizer, é muito difícil agora para Montenegro ser contra coisas inqualificáveis que eles de vez em quando fazem sobre os ciganos ou sobre os imigrantes. Quer dizer, ele fica num beco sem saída, porque de facto há também eleitorado dele que ele legitimou, que apoiou aquele tipo de situações. Mas o mais grave é a consequência indireta, na minha opinião. Porque eu digo, custa-me dizer isto, porque parece uma coisa tremenda, mas é o que eu acredito e acho que é o que está a acontecer. O PSD morreu naquele domingo. Porque a questão que se levanta é esta. Já se disse o mesmo do PS. Tu não pode... Sim, mas isso diz muitas vezes e pode acontecer ou não. Por enquanto não aconteceu. Tu não podes ter um partido. Tu podes ter num partido uma coexistência normal entre pessoas que o modelo da segurança social deve ser um bocadinho mais feito pelos privados ou não ser feito pelos privados. Saúde, a educação. Que a saúde, a educação. Tu podes ter peito. O que tu não podes ter dentro de um partido. Quer dizer, ou seja, um partido deixa de ser uma entidade minimamente homogénea quando tem dentro dele pessoas que acham que o Ventura e as suas propostas são votáveis favoravelmente. Mas já tinha antes das presidenciais. Tinha, mas não estavam tão expostas. Quer dizer, e a mim surpreende-me, e repara uma coisa, é preciso compreender o que eu digo, o PSD morreu ao nível do que eram os valores. Do próprio, quer dizer, um partido pode-se continuar a chamar, pode ter um nome qualquer. Agora até se chama AD. Quer dizer, exatamente, se calhar é isso, olha, ajudaste-me, se calhar é isso. Não pode é defender coisas contra o seu próprio património histórico e ideológico. Quer dizer, não faz sentido um líder do Partido Social, vou repetir, do Partido Social Democrata lhe ser indiferente, foi o que ele disse, lamento, eu percebo o Pedro Cisa Vieira, Pedro diz, e bem, que também acha que ele quer que Seguro ganhe por muito. Tu até dizias que Seguro é melhor que Marcos Mendes. Exato, e continuo a dizer, era melhor que Marcos Mendes. Eu percebo perfeitamente esta situação, mas a questão não é essa. O que ele diz é que é indiferente que ganhe um ou outro porque não é do espaço dele. Ele não disse isso assim. O que ele disse é que não toma posição porque o espaço dele não está representado. Quer dizer, não. Que é uma coisa diferente. Não, mas o espaço... Não é dizer, é-me indiferente quem é um ou outro. O centro não está representado, não é? Ele cola o Seguro à esquerda. Ele está a legitimar, vamos lá ver. É que o espaço dele está representado. A questão do enquadramento. Não, tudo isto tem muito a ver com como é que tu enquadras esta segunda volta. O Ventura já fez a sua tentativa de enquadramento. Isto é uma disputa entre a direita e o socialismo. O socialismo mata, a direita salva. E Montenegro não está a dar razão a essa narrativa? Seguro está a dizer, eu sou um candidato, eu sou um candidato inclusivo para ser presidente da União contra a divisão. Pronto, e sou um candidato que respeita a Constituição e é um candidato que a quer destruir. Pronto, isto é uma coisa. Consoante o eleitorado que está neste momento indeciso tomar uma posição relativamente ao qual é o tema que está em disputa nesta eleição, assim tenderá a votar Seguro, mais Seguro ou mais Ventura. Quando Montenegro diz o centro não está representado, está a deixar de facto, está a manter aquilo que está a consolidar a narrativa e o enquadramento que André Ventura quer para a segunda volta. Portanto, objetivamente está a facilitar-lhe a vida. E isto é que para mim é um problema, que é o Ventura não vai descansar enquanto não apiar Montenegro do poder. E fica mais perto a cada eleição se continuar a crescer. Exatamente. Vamos passar para Seguro, que teve uma morte política em 2015, fez uma travessia no deserto, regressou 10 anos depois, triunfalmente, com uma vitória inequívoca na primeira volta das presidenciais.
apoio tardiamente do PS, contra a vontade, aliás, de uma parte do PS. Costa enterrou o socratismo no PS, Seguro pode ter enterrado o costismo? Isso é difícil, porque é muito difícil enterrar nem eu acredito que Costa tenha enterrado o socratismo. Não enterrou, com certeza, porque foram 2 períodos, foram dois mandatos. Agora, o que Seguro fez, o que Seguro teve, foi uma vitória verdadeiramente extraordinária. E é uma vitória pessoal. Isto quero que fique claro. Eu já disse aqui várias vezes, eu estou muito longe, não mudei em nada a minha opinião sobre António José Seguro. É rigorosamente nada. Tirando a capacidade política de conseguir um bom resultado. Não, obviamente, mas isso foi muito no princípio. Obviamente que vou votar de forma empenhada em António José Seguro, porque me considero e sei que sou um democrata e, portanto, acho que todos os democratas devem ter a dignidade de saber lutar contra quem quer destruir a democracia. Portanto, votarei empenhadamente num democrata, que é António José Seguro, mas não mudei de ideias sobre o que ele é, sobre o que ele representa, em termos de atuação, não mudei de ideias. Agora, foi uma vitória inequívoca, extraordinária. Só dele foi, ele partiu sozinho, enfim, teve um padrinho, teve o padrinho Pedro Nuno Santos. Não, é verdade, quer dizer, não há como... É capaz de ser um bocadinho exagerado. Não é nada exagerado, desculpa, ninguém, nem ele, nem o próprio, tinha dado qualquer tipo de indício de que se queria candidatar ao que quer que fosse. Não é verdade. Já estava na CNN a comentar. Estava a comentar, mas não tinha dito que ia ninguém passa nada. A comentar política 10 anos depois. Se não tiver um caminho para percorrer, isso é básico. Eu conheço tantos, não vais por aí. Bom, mas pronto, vocês acham que não foi o padrinho? Eu acho que foi o padrinho. Se não querem chamar padrinho, digam-lhe testemunha. Pronto. Teve esse. E ele sozinho, contra grande parte Daqui a bocado estás como o Montenegro e o Ventura a dizer que Seguro é de extrema esquerda. Não, de todo, não. Mas é que Seguro não é, de certeza. Eu não sei bem o que ele é, mas sei que é um democrata. E neste momento isso chega-me. Pedro Cisa Vieira, mas foi uma vitória Seguro e o resultado que ele conseguiu. Eu acho que, atenção, o resultado é muito explicado pelos candidatos que estavam em disputa. A esquerda. E é muito difícil fazer uma transposição exata para o panorama eleitoral. Nem acho que Seguro represente por si só que o eleitorado do PS é aquele, como não acho que o eleitorado da AD, se houver novas eleições legislativas e Luís Montenegro não volta outra vez ali. Portanto, eu acho que as personalidades, a qualidade, o temperamento dos candidatos explicam muito estes resultados. E há coisas que, de facto, se pensarmos bem, depois, à segunda-feira, conseguimos ver com mais clareza. Marques Mendes, de facto, não era um candidato para estes tempos. Não era um candidato para federar o eleitorado da AD e alargar. Não era. Pronto, é pena dizer isto, mas, de facto, ele não conseguiu e tornou-se muito evidente a partir do momento em que começou a haver outros candidatos em disputa, não conseguiu segurar aquele eleitorado. É uma derrota muito dele, é uma derrota obviamente de Luís Montenegro que o escolheu, mas é uma derrota que tem a ver muito com a natureza do candidato. Depois, quem procurou conquistar aquele eleitorado foi num primeiro momento Gouveia Melo, mas num segundo momento, e de forma muito aberta e quase diria descarada, Coutinho de Figueiredo. E Coutinho de Figueiredo, a certa altura, nós sabemos que a decisão do eleitorado foi muito tardia, que uma parte muito significativa dos eleitores decidiram na última semana, e muitos deles, 14%, só no próprio dia da eleição. A verdade é esta. As sondagens mostravam que Coutinho estava a disputar a segunda volta no início da última semana de campanha. E depois, afinal, teve ali uns 16% ou coisa assim. E a sensação que eu tenho é que, afinal, as declarações de Coutinho, primeiro aquela confusão sobre como é que se posicionava frente a uma segunda volta, Ventura Seguro, e depois a forma como reagiu ele e toda a candidatura às alegações de assédio sexual também tiveram um impacto. Sim. Eu acho que
Coutrinho perdeu naqueles dias, na maneira como reagiu, como tratou, agressivo contra toda a gente, contra toda a gente. Vítima, contra a comunicação reparem social. o seguinte, reparem até a dualidade de critérios. Ele e a sua candidatura, que alimentaram uma campanha de insinuações, começada nas redes sociais, alimentada depois na comunicação social pelos mecanismos que nós conhecemos, contra Marcos Mendes. Não, insinuando até foi muito que ele claro, foi numa traficava entrevista ao influências. Expresso, Sim. em que ele diz claramente que Marcos Mendes diz duas coisas. Uma, que o PSD estava a tentar que ele desistisse, a forçar a desistência. Sim, e a outra concretizou. que diz e faz título no interior do jornal, Marcos Mendes tem que explicar que negócios é que andam a fazer. E não sabia se havia intenção nos comentários que fazia na televisão, que é gravíssimo. E, portanto, faz estas insinuações nunca concretizadas para destruir o candidato Marcos Mendes. E depois, quando uma mulher com a cara identificada vem dizer este senhor embora tenha dito não sei, mas é uma mulher a dar, é uma coisa que é uma mulher que dá a cara. Ele reage com uma violência e sobretudo reage contra os jornalistas a dizer isto é uma campanha contra mim e vocês. Ele que tinha ele próprio iniciado uma campanha. Portanto, eu acho que esta forma de reação, em última análise, nos últimos dias, deve ter levado muita gente a dizer assim, epá, eu quero ver este homem na presidência da República, se calhar não quero. E, portanto, eu tenho a sensação que muito eleitorado fugiu a Coutrinho naqueles últimos dias. E não acho que tenha sido por causa da campanha, mas pela maneira como ele e a sua entourage reagiram a estes temas. Finalmente, António José Seguro, de facto, também, se pensares bem, muito do resultado que tem se explica pela forma como ele apareceu e pela forma como ele se comportou durante a campanha. Porque ele, de facto, é muito difícil a ele, é provavelmente o único candidato, ao contrário do que se dizia, que não era um candidato capaz de agregar a esquerda, etc, etc. Ele era um candidato que não tinha anticorpos. A verdade é esta. Os anticorpos que tinham eram sobretudo dentro do seu partido. Sim, e tinha no Bloco de Esquerda significativamente e no PC. Aliás, ouvimos isso na campanha, não é? Tinha dentro dos dirigentes. Tinham dentro dos dirigentes. Há um efeito. Certo, e depois há um outro efeito, que é muito importante, que é o André Ventura. O candidato André Ventura mobilizou voto contra ele no António José Seguro. Ou seja, pelo facto de Ventura estar muito claramente na segunda volta, faz com que muitos eleitores do Bloco de Esquerda, do PCP, do LIVRE, fossem votar. Mas não era Seguro. também por aquilo que estava a dizer há pouco, Coutrinho, houve uma altura em que podia ir à segunda volta. Exatamente. E era entre duas. Aquilo que eu dizia direitas. no programa passado, a questão que os eleitores do Bloco, do LIVRE, etc., vão ter que pensar é: eu na segunda-feira quero confrontar-me com a hipótese de ter que escolher entre Ventura e Coutrinho, e estes eleitores todos foram-se pôr atrás de André Ventura, de António José Seguro. Anteciparam o voto da segunda volta. O voto. E isto é muito curioso porque, se pensares bem, o António José Seguro tem mais 300 mil votos do que o PS teve em 2025, nas eleições há uns meses atrás, e basicamente é quase como se somares os votos que o Bloco, o PC e o LIVRE perdem, os candidatos que eles apoiaram relativamente àquilo que os partidos tiveram nas legislativas, dá 300 mil votos. Portanto, finalmente, eu diria que António José Seguro beneficiou também de duas coisas que eu acho que é importante dizer. Porque quando vemos depois a segmentação do eleitorado, não sei se as transferências foram diretas. Primeiro, além do efeito de voto útil, as mulheres votaram maciçamente em António José Seguro. E isso é, para mim, um sinal de que elas perceberam que ou tinham a selvageria do André Ventura, na segunda volta tinham a selvageria do André Ventura, que de facto representa o que há de mais sexista, chauvinista, degradante da imagem da mulher que podemos ter neste momento. É o símbolo político disso mesmo. Ou o marialvismo de Coutrinho de Figueiredo, que, enfim, é mais do que liberal, se mostra como o representante de uma direita conservadora e muito portanto, costumes completamente. E, portanto, nesse aspecto, eu acho que as mulheres foram muito importantes. E os outros foram jovens.
os jovens votaram... Mas os jovens votaram muito Coutrinho. Certo, mas os jovens votaram muito Coutrinho, mas em segundo lugar, o segundo candidato que mais apoiaram foi António José Seguro. E eu acho que isto é muito o efeito de jovens que estão cada vez com maior participação política e que não querem, estão a dar um sinal de que não querem este candidato radical, populista, autoritário, retrógrado e tudo o que ele representa, que é o André Ventura. Dividem-se muito, porque uns querem, não é? É o candidato, tirando estas presidenciais... Quando vires a segmentação do eleitorado, é assim, os jovens votaram principalmente no Coutrinho, mas depois o segundo candidato que mais apoiou foi ultrapassado. Houve uma altura em que era... E já não foi o André Ventura. O que é uma alteração face ao padrão, o que tem sido o padrão mais uma vez vamos ver... Claro, vamos ver. Isto não é o Partido Socialista, são estas eleições. Eu queria dizer, o meu ponto todo é... Estes resultados são explicados pelos candidatos e pelo que estava em jogo e não é transposto para... Mas o que eu digo é... A segunda volta já pode ser. O António José Seguro, e eu não estou a dizer que são eleições sequer parecidas, o António José Seguro teve mais respaldo no eleitorado jovem do que o Partido Socialista nas últimas legislativas. Mas deixa-me perguntar-te, Pedro Marcos Lopes, se a de esquerda, os partidos à esquerda não perceberam mesmo que o seu eleitorado não pensa aquilo que estava a dizer também o Cisa Vieira, que é uma coisa são os dirigentes dos partidos, outra coisa é o eleitorado. Ou seja, os partidos nunca quiseram, foram muito sectários, cada um tinha o seu candidato, quiseram, não perceberam o seu eleitorado. Isso para mim é evidente nos dois partidos de esquerda, nos três partidos de esquerda. Aliás, houve uma candidatura que resultou um bocadinho ridícula, que foi Jorge Pinto estar a dizer sistematicamente para votarem no Ventura, e mesmo assim teve 38 no seguro, mesmo assim teve 38 mil votos. Mas repara, a dissonância eleitoral, ou seja, a dissonância entre o eleitorado e os partidos começa logo no PSD. Desculpa insistir nisto, porque se tu te lembrares, tem havido sondagens sistemáticas... Como Marcos Mendes chegou ao Congresso da Batalha... Não é isso. Era recebido com uma frieza pelo Congresso. Sim, mas isso são os militantes. Eu digo a dissonância entre o eleitorado e os dirigentes. Porque repara uma coisa, pode ser que as coisas tenham mudado e Montenegro está a fazer tudo para que mudem. Mas eu não me esqueço que as últimas sondagens dizem, os últimos estudos de opinião dizem, que a esmagadora maioria do eleitorado do PSD não quer Ventura, nem quer alianças com Ventura, nem quer confusões com Ventura. Pois, mas cada vez menos. Agora, cada vez menos, porquê? Porque está a ser alimentado por Montenegro. Mas mesmo isso mostra uma dissonância. A dissonância da esquerda foi completa e total. Aliás, isto também marca o fim de um conjunto de partidos. À esquerda, eu não sei... Já tínhamos visto na legislativa agora isto, António Filipe foi o pior resultado sempre do Partido Comunista Português. Isso é com o tempo avança. Catarina Martins, que na minha opinião é de longe o melhor quadro do Bloco de Esquerda e foi uma excelente líder do Bloco de Esquerda, teve a votação que teve. Vamos fechar isto porque ainda temos... Essa dissonância entre os dirigentes do partido e o eleitorado já se tinha visto nas legislativas de 2022, que deram a maioria absoluta ao PS, porque os eleitores do PC e do Bloco de Esquerda foram votar. Claro. Deixa-me dizer uma coisa rápida. Mas eu tenho que perguntar sobre José Luís Carneiro e Coutrinho. Sim, eu queria falar sobre Coutrinho. Então diz lá Coutrinho, que eu fecho com José Luís Carneiro. Coutrinho conseguiu, em pouco tempo, em poucos anos de carreira política, relativamente poucos, mostrar todos os defeitos dos políticos que nós andamos sempre a criticar. É que mentiu e mentiu deliberadamente. Mas mentiu quando disse que afinal tinha-lhe passado uma coisa pela cabeça, que não sabia o que era, passado 3 dias faz exatamente aquilo que fez quando alguma coisa lhe passou pela cabeça. Quer dizer, isto é inacreditável, o descaramento. O segundo é não ter mostrou ao que vinha, quando, na declaração de derrota, não é capaz de dizer que, como alguns dirigentes do seu partido, e a própria Iniciativa Liberal ainda não deu opinião, só alguns dirigentes é que disseram, quando disse isso. Mas o terceiro, e mais grave, e isso tem a ver indiretamente com Coutinho Figueiredo, é o seguinte, é que os eleitores de Coutinho Figueiredo, sabendo que ele não rejeitava votar André Ventura, votaram nele. Portanto, na parte que o João Pedro Henriques estudou sobre, se for metade, provavelmente, da parte dos que votaram nisso, provavelmente as pessoas do Iniciativa Liberal não acreditam na conta que ele faz,
E ele também não diz. Ele também não, isso, claro, eu não acredito na conta que ele faz no PSD. No PSD. Mas se não as no PSD, pessoas foram é uma questão votar... do PSD. O PSD votou em muitos candidatos, não é isso. inclusive no não é seguro. isso. Sim, mas repara, se o que fez Coutrinho, o que dá-me essa indicação, até os do PSD que votaram em Coutrinho, Gouveia Melo perdeu. É extraordinário. Não está em lado nenhum, desapareceu. É extraordinário como alguém consegue fazer tantos disparates e dar tantos tiros nos pés. Na minha modestíssima opinião, se Gouveia Melo tivesse feito a campanha de António José Seguro, igual a si próprio. António José Seguro, não dizendo basicamente nada, neste momento era muito provável que tivéssemos uma segunda volta Gouveia Melo, António José Seguro. Presidente da República. Mesmo para fecharmos isto antes de ir a Trump, fez bem José Luís Carneiro em aproveitar o balanço, marcando diretas para liderar o PS mais 2 anos. Precisa ver. Eu não sei se fez bem ou fez mal, eu não gostei. Quer dizer, acho que este é o momento das eleições presidenciais. É um momento em que, como eu digo, conter o crescimento de André Ventura e assegurar a vitória de António José Seguro, que é uma coisa que eu acho que é importante para o país, implica precisamente que António José Seguro faça o seu caminho sozinho, claramente desvinculado dos partidos, como aliás foi o que ele fez durante toda a campanha, a própria afirmação da sua candidatura, a maneira como a construiu, o facto de não dever nada a ninguém. Este é o tempo de António José Seguro fazer o seu percurso e apelar a um eleitorado muito mais vasto do que... Senão não ganha. Senão não ganha. Ou vai ao centro-direita ou não ganha. Eu francamente não percebi porque é que José Luís Carneiro dá uma noção de oportunismo, de quero cavalgar... Acredito que não seja isso que ele pretende, mas a leitura é muito essa e eu acho que não lhe fica bem a ele e pode ser prejudicial para a forma como esta segunda volta se vai disputar. Portanto, não gostei, não podia ter feito isto a seguir a 8 de Fevereiro e, portanto, não perdia nada com isso. Teria sido mais fácil. Pedro andamos no terreno das tatiquinhas e dos truquezinhos, que é uma coisa absolutamente repugnante. Eu fiquei, de facto, espantado com isto do Zé Luís Carneiro. Quer dizer, o que é que ele quer? O que é que ele quer? Mais legitimidade? Mas, quer dizer, ele já não tem a legitimidade toda que quer. Não, ele precisa fazer um congresso, porque da maneira como ele foi eleito, ele está a trabalhar ainda com os órgãos nacionais que vinham do mandato anterior. Ele tem que convocar um congresso. Mas não podia fazê-lo agora. Mas não, sim. Não tinha que o fazer, não tinha que o convocar agora. Exato, e muito menos está já anunciado diretas e que se vai recandidatar. Portanto, vai recomeçar tudo de novo. Vamos dar um salto para o resto do mundo. Gavin Newsom, o governador da Califórnia, o democrata mais eficaz a fazer oposição a Trump, chamou ao presidente do seu país o T-Rex, o predador por excelência entre os dinossauros. O que podemos esperar deste conflito entre aliados, Pedro Cisaveira? A Europa pode passar da voz grossa à ação, sobrevive a esta escalada comercial que se anuncia, ou pré-anuncia, aliás? Não sei, eu acho que o maior problema que nós temos é que nós não conseguimos prever o que é que Trump vai fazer. Ao chegar a o paralelo histórico que neste momento me ocorre intensamente para tentar perceber o que é que se está a passar nos Estados Unidos é a Roma Imperial no tempo do Imperador Nero, que começa, tem muito sucesso, as pessoas gostam muito dele, tem os muito bons conselheiros, como o Séneca, o general Burro, faz uma política de expansão do território imperial, conquista o império do Parta, que eram os persas, faz reformas administrativas, etc. Toda a gente gosta muito dele. E depois, progressivamente, começa a ficar isolado, acaba por matar membros da sua família, acaba por matar os seus próprios conselheiros e depois, precipita o império em convulsões, em revoltas, etc. e acaba por ter que se suicidar. E acaba com ele a dinastia Juliano-Claudiana. E, portanto, o que é que... Tentando fogo a Roma, não te esqueças. Pois, há essa ideia, quer dizer, não está historicamente demonstrado que tenha sido ele, mas pelo menos ele estava todo contente, porque aquilo ajudou a consolidar o seu poder. Portanto, o tema todo que eu vejo é assim: nós temos alguém que neste momento não tem qualquer espécie de limite, de balizas, a não ser, como ele disse, e confessou na entrevista ao New York Times,
É a minha moral cabeça, e a a minha consciência. moral e a minha consciência que estabelece limites. Os conselheiros dele, pura e simplesmente, dizem que sim. A maneira como o Ministro das Finanças, o chamado Secretário do Tesouro, Scott Bessent, fala, mostra que não é nem sequer dali, quando estão os mercados a cair, há de vir alguma tentativa de temperar o Presidente. Ele pura e simplesmente diz: vocês não devam fazer, nem pensem em retaliar contra estas tarifas a propósito da Groenlândia. E o Trump pura e simplesmente diz: se eu quero, então se eu posso, é porque eu quero e eu vou fazer. E não quer dizer, diz: vou fazer um Conselho da Paz. Vou convidar o Macron. O Macron diz que não. E ele diz assim: disse que não. Eu também, olha, vou-lhe meter tarifas de 200% nos vinhos e nos chapéus, a ver se ele não vem. Portanto, então, e a ONU? É aquela a saber da ONU. Portanto, é uma criança caprichosa, sem qualquer controle. Está a fazer exatamente o mesmo que o Nero fez, ainda não cortou a cabeça, mas mandou o FBI ir atrás de antigos colaboradores que eles acham que não foram suficientemente fiéis. E o problema é assim, é que os europeus, obviamente, têm que reagir, mas a dificuldade dessa reação tem a ver com as fragilidades que resultam das dependências que ao longo de décadas foram criadas com os Estados Unidos. Quer dizer, a defesa da Ucrânia, mesmo que seja agora integralmente paga pelos europeus, ainda se suporta muito na capacidade de informações e de fornecimento de equipamentos que têm os Estados Unidos. A maneira mais fácil de retaliar era dizer assim: olha, nós cobramos um imposto à Google e à Facebook e essas coisas todas. A dependência do digital é absurda, não é? Quer dizer, pensa só no seguinte: os nossos dados estão em infraestruturas que são destas empresas. Portanto, a lidar com um louco, a lidar com o Nero, é muito difícil. As pessoas... O Nero que está disponível para ver Roma arder e, de facto, os outros países não têm essa capacidade. Os europeus estão a perceber isso de uma forma muito clara. Repara, já não é só a Ursula von der Leyen e o Macron a fazerem discursos. O próprio Jordan Bardella já fala contra o Trump. O Nigel Farage está calado. Já disse algumas coisas. Portanto, é preciso ter cuidado contra o Trump. Isto de facto é um perigo para o mundo. O perigo para o mundo não vem dos Estados Unidos quererem uma nova ordem, que nós estamos sempre a tentar dar alguma explicação racional para aquele comportamento. Neste momento, isto é o imperador Nero à solta depois de matar o Seneca. Pedro Marcos Lopes, eu fiquei aqui um bocadinho sem palavras porque me assustei com do Seneca, com o que vou ouvindo. Não fiques. Trump tinha usado as tarifas com argumentos de racionalidade económica, podemos concordar ou não, sim, mas era isso que ele estava a fazer, nunca tinha usado para exigir um território. Não é? E agora é uma arma, não é? Sim. Ainda se pode falar de aliança quando uma das partes ameaça a outra desta forma? Não. Deixa-me começar por... Eu ontem ouvi um dos mais brilhantes discursos de que me lembro. Foi do Mark Carney, o primeiro-ministro canadiano. Que fez, e eu começo foi por ele aqui... Foi ele próprio que escreveu, não foi? Aquilo não foi... E eu começo por aqui por causa de uma ideia de que o Pedro Cisa Vieira lançou enquanto estava no que estava a dizer, que é a parte de que nós criamos dependências brutais, nos esquecemos da realidade e fomos fingindo não ver. E o Mark Carney, no seu discurso, fala de algo que o Václav Havel escreveu, que era uma ideia notável, que no tempo da Checoslováquia os merceeiros abriam as lojas e punham cá fora um cartaz a dizer: trabalhadores de todo o mundo, univos. E todos faziam aquilo sem acreditar naquilo. Quer dizer, aquilo era uma coisa automática, que eles sabiam que era mentira, que estava tudo mal, mas fingiam que não estava. E o que aconteceu no mundo, na Europa, sobretudo, foi exatamente isso. Nós fomos, e o McCartney, canadiano, assume isso também, nós fomos todos fingindo que não víamos que os maiores humilhavam os pequenos, que estávamos a criar um mundo extraordinariamente desigual, e fomos tentando, como nós tínhamos vantagem nisso, nós ocidentais, como tínhamos vantagem, a Europa e o Canadá, fomos fingindo que não víamos, até que nos chegou a nós. No fundo, o Trump é uma espécie de consequência
de nós participarmos num mundo injusto que só nos beneficiava a nós. A dada altura, ele diz, bem, nós as potências médias, diz o McCartney, temos duas soluções. Ou nos unimos e fazemos parte do banquete, como... Ou fazemos parte do menu. Não? Ou fazemos parte do menu. Quer dizer, e eu acho que isto, o discurso, que eu repito, quem não ouviu, e eu também ia dizer no Bloco Central dos Interesses, mas volto a dizer aqui, vá ouvi-lo, porque é de facto brilhante. Tudo o que é lá dito é brilhante e nos acusa também a nós próprios. Nós estamos agora dependentes de um louco, porque a grande questão que nós temos é esta, é que temos que acabar por ter uma espécie de uma complacência, porque num lado dependemos dele para defender, por exemplo, a Ucrânia, não é? Temos que suportar humilhações, entre aspas, de suportar humilhações constantes nisto, por exemplo, na Noruega, na Groenlândia. Ainda fazemos pior, porque, por exemplo, Macron... Não, mas também isso normaliza a parvoíce toda. Ele diz as coisas mais... nonsense que existem e não se passa Macron. nada. Ele diz que agora já não lhe interessa a paz porque não lhe deram o prémio Nobel. Não, isso foi o que disse na Noruega. Põe posts com a bandeira dos Estados Unidos a cobrirem o Canadá e a Groenlândia e o México. Com uma imagem de inteligência artificial. Não, e depois ninguém aprende. Macron, que teve um discurso depois, até bom e violento, depois mandou-lhe uma mensagem. Ele que divulga as mensagens. Mas o que é que o Macron queria? Nós estamos combinados na Síria e temos no Irão. Largue lá a Groenlândia. Mas esta gente, mas que tipo de estadistas nós estamos a lidar com? Obviamente que isto até podia ser falado, mas com aquele louco. Portanto, é um período. Eu não pensava, já disse isto aqui mais de uma vez, eu não pensava que a minha velhice fosse passada assim. Nós vamos voltar, obviamente, a Trump e à Europa e à Groenlândia e à Ucrânia num momento em que... Não temos feito outra coisa. Sim, e vamos ter que cá voltar, claro. Até porque há Davos a acontecer e Trump e nós vai no meio falar. Disto tudo, é que isto só, a coisa que mais me aflige é o seguinte: nós estamos mesmo num momento muito complicado, porque grande parte da nossa prosperidade, do funcionamento da nossa economia, da maneira como as nossas empresas investem, etc., está assente num quadro económico e político que está neste momento a ser subvertido muito rápida e violentamente e nós não estamos a falar disso, nós estamos a disputar as eleições presidenciais a dizer qual é a posição do Montenegro, como é que o Montenegro vai ficar mais forte ou mais fraco. Só de pensar que uma recessão pode chegar aí, basta escalar um bocadinho esta guerra de tarifas para vir aí uma recessão. Sabes qual é um dos métodos que está a ser defendido nos Estados Unidos pelos grandes opositores do Trump? É... malta aí da Europa, vamos executar a dívida, porque a dívida está toda fora. Portanto, a única maneira é vocês criarem aqui uma crise que vai fazer parecer a terça-feira negra uma brincadeira. E o Ministro das Finanças americano, diz assim: vocês nem pensem em retaliar. Sim. Ele me diz: do not retaliate. I repeat, do not retaliate. E depois diz: isso é o Fundo Soberano Dinamarquês começar a vender obrigações do Tesouro. Diz: a Dinamarca é irrelevante. Eles não pesam nada. Quer lá saber que eles vendam. Portanto, ou seja, quer dizer, isto está mesmo tudo muito, muito frágil. Quer dizer... e o país não está aí. E o país nem está a falar destas coisas. Fica a promessa de que o próximo começa por aí, não pelas presidenciais, que também, obviamente, nos importam, mas a fechar mais um episódio... E vocês pensem, agora só isto, que é assim, vocês pensem o que é, neste cenário, ter um incendiário que gosta do Trump, como o André Ventura, a Presidente da República, a torpedear um governo do país. Isto é uma coisa... De facto, eu nem sei como é que alguém pode pensar em dizer não sei como é que é indiferente. É indiferente. A fechar mais um episódio, tempo para o Bloco Central de Interesses, momento em que os comentadores residentes do podcast fazem as suas sugestões culturais. O que ler, o que ver, o que ouvir. Pode sempre consultar as notas culturais de Pedro Marcos Lopes e de Pedro Cisa Vieira na apresentação do programa, nas páginas online do Expresso e da SIC Notícias ou na app que usa no seu telemóvel. Subscreva o Bloco Central,
seja avisado sempre que sair um novo episódio. Vamos às propostas, Marcos Lopes. Ora bem, eu vou fazer duas, que é a seguir. A primeira é um livro que eu cheguei tarde, mas é um livro muito curioso, que é de um intelectual, um tipo do século XIX, William Morris, que era um socialista, mas completamente, como se diz agora, é um termo que eu só gosto porque a Caixa Geral de Depósitos tem um programa desses que se chama É um homem, eu não gosto do termo, mas o William Morris era mesmo um tipo que pensava completamente fora da caixa e que tem agora... Que nós vamos lá estar. Exatamente, e que tem uma coletânea das suas crónicas chamado Ódio à Civilização Moderna, do Belo, do Justo e do Verdadeiro. Ele chama-se William Morris. São crónicas muito interessantes, revoltadas com a conjuntura. Eram escritas em jornais, em discursos, foram apanhadas em vários sítios, e é um tipo chateado com alguma evolução, com a evolução do pensamento, e já no século XIX. É um livro bastante curioso, vale muito a pena ler. A segunda tem a ver com... sexta-feira, tem que ser no Porto, também uma coisa no Porto, a Gisela João, uma rapariga de Barcelos, minhota, vai ao Coliseu do Porto dar um concerto, e quem for do Porto ou dos arredores, acho que faz muito bem a ir. Eu vou de Lisboa ao Porto ver o concerto e sugiro, na mesma altura, eu já sugeri há uns anos este fado dela, porque o que eu gosto especialmente na Gisela é de ouvi-la cantar fado. E ela canta o cravo é um tipo de fado, é o fado cravo, com a letra Maldição, que eu acho que é verdadeiramente extraordinária a maneira como ela interpreta este fado. Chama-se Maldição e também tem a ver com o que parece que estamos a viver, que é uma espécie de maldição. Cisa Vieira, as tuas propostas. Pois eu não consigo ir ver a Gisela João ao Porto, embora gostasse muito, mas faço duas sugestões. Primeiro, vai uma nova produção da Gaivota no Teatro da Trindade. A Gaivota é uma peça muito divertida e muito interessante. É encenada pelo Diogo Infante, com a Alexandra Lencastre a fazer de Irina. E eu menciono isto pelo seguinte: a peça vai estrear para a semana e já estão os bilhetes quase todos vendidos. O teatro, portanto, quem estiver o teatro tem estado esgotado. Eu não consegui ir ver Menina Júlia, também já não havia. Também já viste noutras vezes. Já vi, está certo, mas eu gosto de voltar a estes clássicos. Sim. Vão comprar se tiverem, e obviamente tem muito interesse. E depois também deixava uma canção que é de uma artista que eu descobri também por recomendação de um filho meu, que se chama Green Tea Peng, que é inglesa e que tem aquela Green Tea chá verde Peng, e é aquela onda neo-soul, jazzy, etc. Sugiro, ouçam, tem uma voz extraordinária, tem uma produção muito boa, e sugiro que comecem por ouvir Stuck in the Middle. Um livro, uma peça de teatro e duas músicas, as sugestões de Pedro Marcos Lopes e Pedro Cisa Vieira. Insisto, se quiser saber melhor o que eles estão a propor, pode consultar o site da SIC Notícias ou do Expresso, ou também na sua app que tem no telemóvel. Quando voltarmos, Davos e Trump terão deixado a sua marca no mundo. Até lá, tenha uma boa semana. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast.